Boa tarde, meus inúmeros seguidores. Aqui Jorge Cardoso, advogado especialista em direito do trabalho, processo civil e direito civil. Hoje eu quero falar uma pequena colocação a respeito da réplica na Justiça do Trabalho. Por que eu quero dizer isso? Porque muita gente tem dúvida se é permitido a réplica, a impugnação, a contestação na Justiça do Trabalho. Se você pegar a CLT, você não existe previsão legal na CLT. Mas, de forma, por analogia, você vai buscar no Código de Processo Civil. O termo usado ou é réplica ou impugnação. Eu entendo que o melhor seria impugnação ou contestação. E por que isso? Porque eu vou te colocar alguns pontos que você deve observar. Geralmente, quando se fala em impugnação ou contestação, ela ocorre de forma oral na Justiça do Trabalho. Por que isso? Porque pela lei, pela CLT, deveria, né, toda audiência ser una na Justiça do Trabalho. Mas, como nós sabemos, não existe no nosso país essa questão de essa unificação. Ser una, quer dizer, unificação não, ser una. Porque aí vem questões, juiz tem muito trabalho, etc, etc, e tal, etc. Mas enfim, você como advogado trabalhista, você pode se deparar numa situação que vai te levar a fazer uma impugnação em audiência. E nesse ponto, eu vou fazer essa introdução, nesse ponto é muito importante. Você tem que observar o seguinte, porque o juiz vai dizer o seguinte, você tem 10 minutos. E aí, geralmente o advogado entra em pânico. E agora? O que eu recomendo a você quando acontecer isso? Vou falar dessa parte, depois eu falo dos memoriais. Quando acontecer esse fato, pode acontecer muito, o que você tem que observar? Primeiro ponto é o seguinte, respirar fundo, muita calma, dá uma lida na inicial, pega um papelzinho que você tem que ter sempre, né? Veja alguns pontos que você vê que seja controvertido, leia a defesa e faça alguma observação que tenha na defesa. Observe em detalhes as preliminares. É muito importante você rebater, impugnar as preliminares. Porque muitas vezes nas preliminares a gente está colocando algumas coisas para contrapor a sua inicial. Eu estou falando isso pelo reclamante, tá? Pela reclamada vai ser o inverso, mas eu estou falando como reclamante. Então, assim, observou as impugnações, geralmente as impugnações é ilegitimidade passiva, tem uns que inventa querendo inépcia inicial, acha que conhece o direito. Agora mesmo eu vou fazer uma impugnação que tem a inépcia inicial e tem essa outra ilegitimidade passiva. Mas enfim, o que você vai fazer? Oralmente, você vai ter calma e nessa calma você vai buscar onde? Você vai ler a inicial sua que você fez, ler a contestação, aponta alguns pontos que você vê lá, principalmente a questão, e olhe com detalhes documento. Documentos é muito importante. Por que documento? Porque a documentação, se você não impugnar, o que vai acontecer? Se tiver algum ponto que a empresa, por exemplo, vão dizer que você está pleiteando horas extras. Então, assim, a empresa apresenta o livro de ponto e você não impugna, por exemplo. E lá no livro de ponto, não dá para você discutir a parte de hora extra, porque geralmente o livro de ponto, a empresa, a prova é da empresa. Então é importante se ater, principalmente se você estiver pedindo hora extra. E outros detalhes que tiver documentação. Não faça uma impugnação genérica, que é muito risco você fazer. Porque se você fizer uma impugnação genérica, você pode correr o risco de prejudicar o seu cliente, porque às vezes tem algum ponto lá controvertido que você não bate, passou batido e a empresa engoliu você. Então, assim, nessa parte oral, o que você tem que observar? Respirou fundo, pegou a inicial, deu uma lida, vai na contestação, dá uma checada, anota os pontos
controvertidos e bate em cima desses pontos. Não precisa ser, que você sabe que oral o juiz vai, mas acalma. Se o juiz está mandando você fazer oral, que se faça, mas faça dentro da sua, dentro da lógica e dentro da calma possível. Já de outra feita, se a impugnação, a contestação, eu gosto desse termo, porque a réplica geralmente ela foge um pouco assim da parte trabalhista, porque a gente está impugnando mesmo, a gente está impugnando documentos, etc, entendeu? Já na civil você pode botar réplica, porque tem alguns pontos tal, etc, mas eu gosto mais do termo impugnação. Então, quando o juiz abrir prazo para você apresentar em memoriais, qual que seria o caminho que você tem que buscar? Claro que agora com mais calma, mas não perdendo o foco. Então você vai lá, ó, primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar a inicial. Pega a sua inicial, dê uma lida, vê se tem algum ponto lá que você observa os pontos que você colocou, dá uma checada. Depois, vai para a defesa, para contestação. Não tenha pressa, leia uma vez, duas, três, quatro. Aí cada caso é um caso. Leia bastante, confrontando a inicial com a contestação. Observe os documentos que a empresa juntou, vê se tem alguma coisa que dá para você impugnar. Caso você vê que o documento não está de acordo com o que você botou na inicial, você não vai impugnar. Você vai impugnar por quê? Se está dentro do que você está pedindo, não vejo. Aí você vai fazer o quê? Pegar aqueles pontos que você discorda e manifestar. Se a empresa apontou em defesa algum fato modificativo, extintivo ou impeditivo, alerte o juiz, isso é importante. Puxa um ponto específico e alerte o juiz pedindo, se for o caso, a inversão do ônus da prova, pedindo que a empresa traga a concretude dessa questão que ele alegou lá, modificativo, extintivo ou impeditivo do que você está pedindo. Então, alerte o juiz pedindo que a empresa apresente provas, que seja verbal ou que seja testemunhal. Então, aí você olhando os documentos, você impugna, documento por documento. Isso é importante também você observar. Pega o documento, analisa o documento. Se você achar que você discorda, você impugna, um por um. Não, é isso que eu estou falando, não precisa, eu falei antes, não precisa impugnar documentos que te interessam, que faz parte já da inicial. Juntou lá, tá beleza. Registro de empregado, observe se estiver certinho, preenchido. Ver o livro de ponto está certinho, não está, impugna. Se você, igual eu falei, dá as horas extras, se tiver algum ponto de hora extra, se você está pedindo 3 horas extras, que lá no livro de ponto está divergente, aponte isso para o juiz. Não deixe passar não. Mesmo porque se na liquidação da sentença, se for o caso, você tiver que usar as horas extras, você vai ter que pegar o que o juiz deu lá através desse livro de ponto. Aponte tudo que for necessário. Esta é a hora de você provar que a sua inicial está correta. Você entendeu? Por quê? Você fez a inicial. Qual que é a lógica do processo? Inicial, documentos iniciais, vai para a empresa contesta, apresenta a documentação contrária, claro, né, que é a favor dela e contrária ao reclamante, e agora você, como seria tréplica, né, não é nem réplica, porque a réplica é a contestação, se você olhar pelo contexto. E agora é você apresentando a impugnação daquilo que a empresa diz que você não tem direito. Você, como eu disse, defendendo o reclamante, que o reclamante não tem direito, você como advogado. Então aí você vai dizer o quê? Não, o que ela apresentou não tem fundamento, entendeu? Eu lembro de uma impugnação que eu fiz há muito tempo, faz um ano e pouco, que a empresa colocou que o reclamante que eu estava defendendo, ele tinha sido demitido por justa causa, sem apresentar qualquer parâmetro de documentação, simplesmente tudo verbal. Aí a contestação da reclamada era um negócio, um balaio de gato que não tinha tamanho. Ele falou de todas as alíneas do 482,
Eu falei, rapaz, o reclamante não me falou nada disso, ele só me falou que tinha sido chamado na sala e o patrão mandou ele embora. Então, assim, eu fui pegando item por item e fui impugnando. Porque nas provas que ele juntou um monte de documento estranho. Eu peguei documento por documento também. Fui impugnando e explicando para o juiz: olha, excelência, isso aqui não tem cabimento. Você vê que fiz a defesa do indivíduo tão bem feita que eles quiseram acordo. Eu não aceitei como advogado, mas a parte aceitou. Uma pena, mas tudo bem. Porque eu queria receber para o reclamante o que eu tinha pedido, ia dar para receber o que eu tinha pedido na inicial. Mas o acordo não foi ruim, não. Mas continuando, veja, analise cada parágrafo da defesa. Se ele não falou nada que te prejudique, pode passar por cima. Se ele não negou o que você falou na inicial, ou se melhorou. Agora mesmo que eu vou fazer uma questão de doença. Ele não negou o acidente de trabalho. O cara trabalhou pouco tempo, ele não negou. Eu vou fazer o quê? Eu vou bater, dizendo que é incontroverso. Se ele está dizendo que o cara sofreu um acidente, é o direito do reclamante ser indenizado. Eu não preciso provar isso. Eu não preciso impugnar. Não. Eu tenho que fazer o contrário. Falar: olha, excelência, está vendo? A própria empresa reconhece o fato. Se ele alegou algum fato modificativo, repetindo, reafirmando, frisando, peça a inversão sempre, né? Alerte a inversão. Se a defesa não contestou algum ponto que você botou na inicial, peça a confissão ficta. É esse caso que eu vou pedir a confissão ficta, porque eles alegaram que realmente esse reclamante que eu vou fazer agora a impugnação, ele sofreu um acidente lá, só que ele simplesmente não foi registrado, e a empresa alega que o registro foi por culpa do funcionário. Isso não existe em lei nenhuma. Quando você contrata um funcionário, obrigatoriamente, é o primeiro item da lei da CLT, é o seguinte: você tem um prazo mínimo, agora era 48 horas você registrar, agora com o Bolsonaro aumentou um prazo, 15 dias, se eu não estiver enganado, 10 ou 15 dias de você fazer as anotações. Mas a anotação em si não depende especificamente da carteira, basta você ter a documentação. Você tem na numeração da carteira de trabalho, hoje é via sistema, você vai no sistema que você, da GPS, você tem os dados, a carteira é um mero documento para você fazer o quê? O registro. Então, não hipótese que a empresa, por exemplo, diz assim: o cara perdeu a carteira de trabalho, mas tem a numeração, você registra ele e ele vai tirar a próxima carteira, vai ser com a mesma numeração. Então não tem desculpa, tá? Então, veja se tem algum ponto que beneficia o seu cliente, entendeu? E impugne especificamente cada documento, aponte diferença e ao final peça o quê? A procedência da ação. Então fica aqui meu beijo no coração. Não esqueça, meus amigos, de contribuir aí para mim. Eu estou precisando aí de 1 milhão de seguidores para poder ganhar algum trocado, igual esse ameba do Luva de Pedreiro, tá ganhando não sei quantos milhões aí, só porque os seguidores não têm o que fazer. Em nosso país, as pessoas dão valores à porcaria. Você vê, ó, mendigo que comeu uma mulher, virou ibope na internet. Esse Luva de Pedreiro, não sei o que. Enfim, eu não estou reclamando deles, eu estou reclamando de mim, que eu gostaria muito que você adicionasse aí no seu se inscrevesse no meu canal, desse um joinha e compartilhasse. Dê um joinha e se inscreva e aperte o sininho aí para quando eu apresentar aqui. Eu estou demorando de fazer algumas coisas porque eu estou numa correria aí, fazendo alguns pontos aí, viajando, etc e tal. Então fica aqui. Mais uma vez, um agradecimento pela paciência. Fica com Deus, beijo no coração. Abraço. Dúvidas? Mande aí, velho.